evite a primeira aposta. Evite a primeira aposta. Evite a primeira aposta. Sobretudo se você estiver no processo de recuperação de uso de substâncias ilícitas. Porque se você troca um vício por outro, e esse outro também vai gerar recompensa para você, também vai gerar disparos de dopamina, vai ser a próxima paixão do seu cérebro. Olá pessoal, saudações, tudo bem com vocês? Já tem algum tempo que a gente não se fala. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Éder Chaves, seja bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso canal Sabe Aquele Livro. E hoje, diferentemente das outras vezes, quem me acompanha sabe que às vezes eu trago algum tema, seja ele polêmico, seja ele altamente em hype, ou então até mesmo algo interessante, importante para aquela época, para a gente conversar um pouquinho, fazer um bate-papo aqui no canal, né? Então hoje, já tem algum tempo que eu estava maturando essa ideia de trazer esse assunto aqui para o canal, para que a gente pudesse fazer essa reflexão, vamos chamar assim, essa reflexão sobre a junção de dois assuntos aí que são uma combinação perigosíssima, tá? Eu estou falando, pessoal, de dependência química e jogos de azar. Essas bets mesmo, bets, cassinos, slots, enfim, essa combinação de jogos com diversas nomenclaturas que já esteve em pauta no Senado, na Câmara dos Deputados, aprova, não aprova, algumas foram regulamentadas, outras não, enfim. Nessa questão política, eu não sei em que pé que está, e eu confesso para vocês que não tenho interesse em saber. Por fim, nosso assunto aqui é outro. Eu vim falar com vocês, pessoal, a respeito do perigo, do grandíssimo perigo, onde essas duas coisas, elas se encontram. A dependência química, seja ela na forma ativa, né, onde a pessoa é usuário de alguma droga ilícita, ou a dependência na sua forma passiva, que é o adicto em recuperação, aquele que não está em uso no momento, independente de quanto tempo faça, 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos. Então, só por hoje ele está livre, está longe da substância de sua preferência, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre partes técnicas, mais um pouquinho sobre partes onde eu pude sentir na pele, através de uma experiência que eu tive há cerca de 3 semanas atrás, onde me foi dada essa oportunidade de ter essa experiência, de jogar o famoso jogo do tigrinho, e para que eu sentisse como jogar, qual o sentimento, qual é o grande lance que tem por trás disso, né? É amor à primeira vista? É uma coisa ilusória? O que que tem? O que que o Éder pensou? O que que o Éder tem para dizer para vocês a respeito disso, concomitante, ou seja, juntamente com o processo de dependência química, no caso em abstinência total, já há quase 8 anos. Eu estou falando de mim, tá bom, pessoal? Então, hoje eu não vou ter nem vinheta e a gente vai falar já de cara aqui desse assunto. Vamos aos pontos principais, então, para a gente não se perder no raciocínio? Vamos lá. A dependência química e o vício em jogo de azar, apesar de se manifestarem de maneiras diferentes, são transtornos que compartilham características comportamentais e psicológicas. Os dois, pessoal, eles envolvem a perda de controle, comportamentos compulsivos e a persistência no uso da substância ou na prática do jogo, mesmo diante de consequências negativas. Ambos envolvem a perda de controle,
comportamentos compulsivos e a persistência no uso da substância ou na prática do jogo, mesmo diante de consequências negativas. Aqui nesse nosso vídeo, nesse nosso bate-papo, a gente vai explorar uma forma mais aprofundada de como essas condições se desenvolvem, seus impactos e os caminhos para tratamento e prevenção, tá? Então, se de certa forma isso faz parte do seu dia a dia, ou então de alguém que você conheça, de alguém do seu seio familiar, do seu círculo de amizades, entenda sobre o que eu vou falar para que você possa assimilar esse conteúdo todo e, através desse substrato do entendimento, você vai poder saber certinho como funciona a cabeça de uma pessoa que tem aí essa dualidade do mal perfilando aí na sua cabeça, na sua mente. Para os leigos, para quem ainda não sabe, a dependência química, pessoal, é caracterizada pelo uso contínuo e incontrolável de substâncias psicoativas, como álcool, tabaco, drogas ilícitas, como cocaína, crack, heroína ou medicamentos, apesar dos prejuízos associados. É classificada como uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que afeta tanto o corpo como a mente. As principais características da dependência química. Número 1. Tolerância. O indivíduo precisa de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito. Número 2. A síndrome de abstinência. Quando a substância é interrompida, ocorrem sintomas físicos e psicológicos, como tremores, ansiedades e convulsões. Número 3. Perda de controle. Dificuldade em parar ou reduzir o uso, mesmo reconhecendo os danos causados. Número 4. Impacto progressivo. Afeta a saúde física, mental, vida social e econômica. O que é o vício agora em jogos de azar? O vício em jogos de azar, também conhecido como ludomania ou transtorno do jogo, é um comportamento compulsivo que leva o indivíduo a apostar repetidamente, mesmo quando isso resulta em prejuízos financeiros, emocionais e sociais. É reconhecido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, para ficar um pouco mais técnico só, pessoal, como um transtorno relacionado ao controle dos impulsos. Algumas principais características de quem está ali envolvido com os jogos de azar são: número 1, a compulsão. O jogador se sente uma necessidade incontrolável de continuar apostando mesmo após perdas significativas. Número 2. Reforço intermitente. Ganhos ocasionais reforçam o comportamento, criando uma falsa esperança de vitória. Número 3. Busca de recuperação. Após perder, o indivíduo aposta mais para tentar recuperar o dinheiro perdido, entrando em um ciclo vicioso. Número 4. Impacto progressivo. Endividamento, rupturas familiares, isolamento social e até envolvimento em atividades ilegais. Agora, pessoal, vamos falar entre as semelhanças que temos entre a dependência química e o vício em jogos de azar. Mecanismos cerebrais. Ambos os transtornos envolvem alterações no sistema de recompensa no cérebro. No caso da dependência química, substâncias como álcool e drogas aumentam a liberação de dopamina, gerando prazer imediato. No vício em jogos de azar, a expectativa de vitória e os ganhos intermitentes, ou seja, de vez em quando, também ativam esse sistema, criando um ciclo de reforço positivo. Perde, ganha, perde, ganha. Perda de controle.
Tanto no uso de substâncias quanto no jogo, o indivíduo perde a capacidade de controlar o comportamento, mesmo reconhecendo os danos. Sabe que está fazendo errado, sabe que está à margem da lei ou à margem da sua própria saúde, mas está ali, fazendo. Impactos psicológicos e sociais. Saúde mental. Ansiedade, depressão e ideação suicida são comuns nessas duas condições. Relações sociais, conflitos familiares, isolamento e perda de confiança são consequências recorrentes. Financeiro. Embora a dependência química envolva gastos com substâncias, o vício em jogos pode levar a um endividamento extremo, perdas patrimoniais e falência. Ciclo vicioso. Em ambos os casos, os indivíduos entram em um ciclo de buscar por alívio imediato, seguido por sentimento de culpa e vergonha, que reforçam o comportamento compulsivo. Compreender essas condições é essencial para desenvolver políticas públicas eficazes, oferecer tratamento adequado e promover campanhas de conscientização sobre os seus riscos, coisa que a gente pouco ou quase não vê aqui, né? Reconhecer os sinais precoces e buscar ajuda são passos fundamentais para prevenir e tratar esses problemas de forma mais eficaz. A dependência química e o vício em jogos de azar são transtornos que transcendem fronteiras culturais, econômicas e sociais, impactando profundamente a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, pessoal, a dependência química e o vício em jogos de azar são transtornos complexos que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar de suas diferenças, ambos compartilham mecanismos cerebrais similares, padrões de comportamento compulsivo e impactos devastadores na vida do indivíduo e de suas famílias. Embora sejam distintas em suas naturezas, com a dependência química envolvendo o consumo de substâncias psicoativas e o vício em jogos de azar, configurando um comportamento compulsivo, os dois apresentam as mesmas semelhanças marcantes em seus efeitos sobre a saúde mental, física, social e financeira. Vocês lembram que no começo do vídeo eu disse que falaria um pouco sobre a experiência que eu tive acerca de um colega meu? Ele tem essas manias, ele é viciado em jogos de azar. Pois bem, nós estávamos batendo um papo na Praça Central, conversa daqui, conversa dali, e eu percebi que ele estava um pouco impaciente, um pouco inquieto. Eu falei para ele, meu amigo, o que está acontecendo, cara? Você está esperando alguém? Está esperando a ligação de alguém? Tô achando você um pouco ansioso, tá aí suando e nem calor tá. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, ai, não sei como te contar isso, mas é minha vontade de jogar, sabe? Eu sabia que ele era jogador, eu sabia que ele era viciado, mas foi ali que eu tive a minha primeira sensação de estar ao lado de uma pessoa viciada em jogos. E, pasmem, pessoal, é a mesma coisa que um dependente químico tem. As manifestações são muito parecidas. A euforia, a pessoa fica um pouco alucinada, ela fica buscando coisas, ela se esquiva do assunto porque ali não tem mais nada interessante para que se fale ou se possa ouvir. Ela quer satisfazer a vontade dela. Então, ali, se fosse o álcool, ela queria ir até um local, adquirir a tua bebida ali e continuarmos a conversa. Mas era simplesmente um jogo. Pois bem, eu disse para ele, joga, enquanto a gente está conversando, você fica aí mexendo no teu celular e eu continuo olhando o movimento aqui da praça, não tem problema nenhum. Eu perguntei para ele, fulano, como que é
fala pra mim assim, quando você fica bastante tempo sem jogar, como é que você fica? Ele me disse, eu não consigo ficar muito tempo sem jogar, Éder, porque vai me dando umas coisas, vai me dando uma agonia, sabe? Uma crise de abstinência que é mais forte que eu. Então chega num ponto que se eu não for lá e não jogar, se eu não entrar no site de uma casinha de aposta e não jogar, eu começo a ter sudorese, minha boca fica seca, eu tenho até diarreia. Minhas pernas ficam bambas, meu coração fica acelerado, a minha pressão arterial sobe. Então, pessoal, isso é grave, isso é sério demais. São praticamente os mesmos sintomas de uma pessoa que está em abstinência de drogas ou álcool. Aí eu perguntei para ele, falei, escuta, isso aí é através de rodadas, né? Eu vi que você aciona um botão aí e ele vai girando ali, como se fosse os cassinos em Las Vegas que a gente vê nos filmes, né? Ele disse sim, o mecanismo é o mesmo. Eu falei, deixa eu tentar um pouquinho. Ele falou, claro, joga um pouco aí, joga umas 10 rodadas. E é assim, pessoal, eu sei que 90% de quem vai assistir esse vídeo já sabe, já jogou ou ainda joga, enfim. Mas talvez tenham pessoas que não conhecem. O esquema de cassino, né, ou os slots, você consegue uma combinação de 3 elementos ali, 3 figuras, para você ganhar um determinado prêmio. Então, de acordo com cada figura, é o valor representado do prêmio. Existem figuras que valem pouco, existem figuras que valem muito. Então, basta que ali você acione um botãozinho na tela, um botão fictício na tela, a roleta, ela faz esse papel, né? Essa simulação de giro digital e ali na tua frente aparece a combinação. Então, isso, pessoal, isso aí é tão maluco isso que realmente prende você naquilo. A única coisa que você consegue ir acompanhando para que você não perca o fio da meada ali é o valor, é o teu saldo. Porque se você está viciado nisso, o que você quer? Você quer ganhar, para que você não precise mais pegar mais dinheiro da sua conta bancária ali e investir. Você só quer ganhar, ganhar. Então, o perder gera muita frustração, gera uma tristeza, gera um agravamento do prejuízo da depressão que a pessoa tem. Então, assim, a gente já falou sobre isso aqui no canal, eu já abri meu coração para vocês. Nós sabemos que pessoas que têm ou passaram por processos de recuperação de dependência química, elas têm graus diferentes, mas têm sim. Ou elas têm algo relacionado à depressão, lá embaixo, ou algo relacionado à ansiedade, lá em cima. Ou então até mesmo ao presente, que é a procrastinação. Então, todos nós que temos o cérebro disfuncional, em algum desses fatores a gente tem algum prejuízo. Uns mais, outros menos, enfim. Então, gente, eu pude sentir na pele a agonia que é quando você vai fazendo os giros ali na roleta e não dá nada. Como assim não dá nada? Você não obtém prêmio nenhum, né? Você vê ali no canto, do lado esquerdo embaixo, o seu saldo baixando e você não ganha nada. Então, e o meu colega ali do lado, olhando para a tela, ainda brincou comigo, bateu no meu ombro e falou, poxa, você não tá com sorte também não, hein? Hoje tá ruim de jogar. Aí eu perguntei para ele, mas tem essa também, de dia bom, dia ruim? Ele disse, olha, normalmente essas casinhas de aposta, isso aí é meio que conversa de comadre, sabe? Eu já tinha ouvido muitas depoimentos de pessoas que estão envolvidas nisso, principalmente na questão do algoritmo, né? Que é a chave da coisa. Como será o algoritmo de mecanismo de um jogo de azar? Qual a metodologia dele que ele escolhe? Quais são os horários? Por quanto tempo ele faz o recolhimento e por quanto tempo ele faz a liberação do dinheiro, né? Dos prêmios. E de tudo que eu já vi até hoje, pessoal, desde aquilo que eu já sabia anteriormente, porque eu acompanho, como eu gosto de muito assunto relacionado à matemática, física e química, então eu me deparo com esses assuntos na minha timeline do YouTube e esses vídeos acabam sendo sugeridos por mim, por quê?
porque são vídeos relacionados ao algoritmo e probabilidade estatística. E curiosamente eu já tinha visto alguns vídeos relacionados a isso, e é uma coisa que eu até agora não sei. Pode ser, se for da vontade de vocês, deixem o link aqui nos comentários de algum vídeo de alguém que explorou até a fundo isso, como funciona o algoritmo de um jogo de azar, dessas casinhas de aposta, do jogo do tigrinho, né? Que até então eu, sinceramente, só colhi palpites a respeito disso. Então, gente, é muito perigoso. Se você já tem algum vício, né? Então você já tem uma predisposição. Eu não posso entrar em detalhes técnicos disso, gente, porque por eu não ter formação acadêmica, eu não posso falar sobre isso, né? Não posso falar muito sobre isso, porque eu posso cair em erro de comentar algo que vai de encontro com uma má informação. Então eu vou dizer para vocês coisas que eu acompanho pela internet através de canais maravilhosos como o do Eslen Delanogari, da Ana Beatriz Barbosa Silva, né? Só citei os dois tops aí, só para vocês terem uma ideia. Então eu acompanho muitos produtores de conteúdo de neuropsicologia e neuropsiquiatria também. Então, quem faz esse tipo de coisa, consumo de drogas, o tabaco, né, o próprio tabaco, as drogas ilícitas, o álcool e o jogo de azar, está em busca de dopamina. E é a dopamina, o nosso cérebro, ele é o nosso grande aliado, grandíssimo aliado. São os órgãos principais do nosso organismo, cérebro e coração. Só que o nosso cérebro, ele é sabotador. Ele te sabota, te coloca numa zona de sabotagem para que você faça aquilo que é conveniente para ele. Então, qual que é a dinâmica do cérebro? É sempre deixar a pessoa num estado em que ela tenha que ficar protegida, né? Então, se for levar ao pé da letra, como o próprio Eslen Delanogari, já ouvi dele uma vez, você fica praticamente o dia todo deitado em sua cama. Por quê? Proteção. Mecanismo de proteção. Então o teu cérebro, ele tenta te proteger de tal forma, proteger no sentido de sobrevivência, né? De tal forma que por ele fica induzindo comandos, né? Sinapses, para que você tenha estímulos de ficar quieto no lugar, porque você tem um abrigo, porque você tem alimento acessível, porque você tem ali uma fonte de calor que é propícia ao teu organismo. Então o teu cérebro, nós que carregamos esses resquícios primitivos do nosso funcionamento cerebral, a gente tem isso. E entre eles também, entre esse mecanismo de funcionamento do cérebro, tem a questão da dopamina, né? Que é o hormônio do prazer, é o hormônio do imediatismo, da satisfação. Entende? Então, quanto mais dopamina a pessoa tiver, mais ela vai querer. Então, o simples disparo ali que você pega na tela do celular e fica ali disparando para a roleta do cassino ali, que está na tua tela girar, é como se fosse, pessoal, o uso do crack, por exemplo. O giro da roleta é a baforada no cachimbo do crack. Fazendo o comparativo com cenários como o da Cracolândia, por exemplo, e outros influenciadores que estão aqui na plataforma também, que no finalzinho da tarde a gente vê passando na timeline do YouTube também, arrastam dezenas de milhares de pessoas para suas lives, entendeu? Então se você ainda não viu, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos dar um exemplo. O Joãozinho do Tigrinho, ele tem lá um canal, ele tem um valor alto na banca dele, a banca é a sua porção ali de aposta, né? Então ele é seguido por muita gente. Então esse Joãozinho do Tigrinho, por exemplo, todo dia ele abre uma live lá às 6 horas da tarde para que o pessoal veja ele ganhar ou perder também, né? Então na maioria das vezes ele perde, só que
onde que está o tesão em ver esse tipo de vídeo? É quando o cara ganha. Então, quem está ali embaixo comentando, a gente vê que está jogando também, porque a vibe é a mesma, o clima é o mesmo. Então, assim, todos ali estão na mesma vibe, todos ali estão vibrando na mesma energia, que é a energia do jogo, que é levado pelo vício também, né? Então, isso são gatilhos, pessoal, são gatilhos emocionais que levam você a fazer coisas que você vê outras pessoas fazendo, mas você quer ter aquele senso de pertencimento e estar ali fazendo também. Então, eu, na condição de adicto, limpo só por hoje, graças ao meu poder superior, há 7 anos e 3 meses e alguns dias, digo para vocês, cuidado. Esse caminho dos jogos é um caminho muito perigoso. Cuidado. Se você já tem algum tipo de vício, tome muito cuidado. Evite a primeira aposta. A gente não tem ali o grande lema, né, que foi ali desenvolvido ou criado, né, idealizado por Bill e Bob no grande livro do Azul, chamado Livro Azul, que é o livro de narcóticos anônimos. O lema do AA, do Alcoólicos Anônimos, que é evite o primeiro gole. Então eu estou dizendo para vocês, evite a primeira aposta. Sobretudo se você estiver no processo de recuperação de uso de substâncias ilícitas. Porque se você troca um vício por outro, e esse outro também vai gerar recompensa para você, também vai gerar disparos de dopamina, vai ser a próxima paixão do seu cérebro. Então, de nada adianta você fazer um trabalho lindo, maravilhoso, perfeito ali, e se abster daquela substância, e conseguir vencer meses, ou até mesmo anos, sem usá-la, né? Você ficar, não mais ser dependente químico daquela substância, mas se infelizmente você se depara com outra substância, entre aspas, nesse caso, um mecanismo de apostas, gente, é a mesma coisa de você estar fazendo aquilo que você fazia, porém, sem o prejuízo orgânico, né? Então você não vai ter nada agredindo o teu fígado, nada agredindo as tuas vísceras, nada agredindo o teu estômago, entre outras coisas, né? O trato gastrointestinal, entre outras coisas mais. Mas você está agredindo o seu cérebro porque você está numa paranoia de vício novamente. Tá bom? Então esse é o grande recado que eu gostaria de deixar para vocês. Tomem muito cuidado com casinhas de aposta, tomem muito cuidado com o jogo do Tigrinho e outros jogos que vêm em conjunto com ele, porque normalmente nesses sites de aposta, depois eu andei dando uma olhada, existem milhares de jogos, né? Então é um cardápio assim que se debruça para você escolher ali a bel prazer o que vai fazer e a quantia que você vai gastar, tá bom? Então fica aqui não um conselho, mas fica aqui uma lição de vida, não só do Éder Chaves, quanto do canal Sabe Aquele Livro aqui, de coração mesmo para você. Fique longe de jogos, fique longe de casinhas de apostas, porque, acredite ou não, pode ser forte o que eu vou falar, mas, sem dúvida, tem muito sangue derramado por trás disso. Porque enquanto alguns têm a sorte ali de ganhar alguns milhares durante o dia, muitos pais de família perderam esses milhares e sabe lá se Deus o que eles fizeram com suas vidas depois. Tá bom? Então, obrigado para você que me assistiu até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para que você fique antenado aí com as novidades que eu for postando ao longo dos dias. Tá certo? Muito obrigado, foi muito bom revê-lo novamente. As postagens agora continuarão sendo 3 vezes por semana e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, pessoal, e tchau!